Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, começar não, né? Vamos retomar as nossas lives de quarta-feira. E o tema escolhido da live hoje é incontinência urinária em atletas, tá? Eu preparei uma apresentação aqui para ficar bem didática. Quem tiver dúvida, vai perguntando, a gente vai conversando, tá bom? E aí eu vou deixar a live salva. Quem não conseguir assistir agora, dá pra assistir depois. Ficou com dúvida, manda ali nos comentários também, tá bom? Vamos começar então? Deixa eu só abrir a apresentação. Vamos lá. Antes de falar sobre a incontinência nos atletas, né, nas mulheres atletas, é importante a gente fazer uma introdução do que a gente vai falar aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o assoalho pélvico, né? O que é essa musculatura? Porque por conta dela, né, ela é a responsável por manter a continência urinária, e é ela que vai ter essa ação ali na hora do exercício físico, tá? Então, eu trouxe aqui o modelinho de pelve. Essa aqui é a nossa pelve, tá? Então, toda essa parte branca é a estrutura óssea. Toda essa parte vermelha aqui embaixo são os músculos do assoalho pélvico. Então, a musculatura do assoalho pélvico recobre aqui, tampa toda essa abertura aqui da nossa pelve, tá? E aí, quais são as funções, então, dessa musculatura? Ela é responsável pela manutenção da continência urinária anal, ou seja, graças a essa musculatura que a gente não perde xixi, não perde cocô, não perde o pum, a gente consegue segurar e esperar para ir no banheiro. Ela faz a sustentação dos órgãos pélvicos, então ela sustenta a bexiga, o útero e o reto. Então, como ela fica aqui embaixo, aqui em cima a gente tem os nossos órgãos. Então, é ela que faz essa sustentação, tá? Então, é graças a ela que os nossos órgãos estão ali no lugar. Ela tem participação na relação sexual e no parto por via vaginal, porque através dessa musculatura passam 3 canais. Então, a gente tem o canal da uretra, que é aqui em cima, que é por onde sai o xixi. O canal vaginal, que é onde tem a penetração durante a relação e por onde nasce o bebê, no parto normal, né? No parto por via vaginal. E o canal anal, que é por onde saem as fezes. Então, essa musculatura, ela influencia nesses 3 fatores. Além disso, ela faz estabilização lombopélvica, ou seja, ela ajuda a estabilizar a nossa região pélvica junto ali com a nossa lombar, tá? Então, essas são as principais funções dessa musculatura. E aí, quando a gente fala em incontinência urinária, a incontinência urinária, definição, né, é qualquer perda involuntária de urina, independente se é uma gotinha, se é uma colher, se é muito, se é a quantidade pequena, moderada, grande. Escapou o xixi sem eu querer, isso já é uma incontinência urinária, tá? É claro que assim, se for uma situação pontual, não, né? É um caso muito específico, mas se você tem em qualquer quantidade uma perda, isso é classificado como incontinência urinária. E aí, a incontinência urinária a gente classifica basicamente em 3 tipos. Tem vários outros, mas aqui a gente vai focar nesses 3 principais. Que é a incontinência por esforço. Então, é quando a nossa musculatura, ela tá fraca, ela não dá conta ali de segurar o xixi e acaba escapando. Então, são nos momentos quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente faz algum exercício físico. Tudo que a gente faz que aumenta a pressão intraabdominal. Então, sobrecarrega a nossa musculatura e acaba escapando o xixi. Tá? Então, essa é a incontinência por esforço. A gente tem a incontinência por urgência, que ela atua lá na bexiga. Então, a minha bexiga está trabalhando mais do que deveria. Então, o tempo todo, ela enche, ela quer esvaziar, ela enche, ela quer esvaziar, ela não dá conta de armazenar aquela urina. Então, a gente vai muitas vezes no banheiro. Então, me deu vontade de ir no banheiro, eu tenho que sair correndo, senão eu acabo molhando a calcinha, tá? Então, essa é por urgência. E a gente tem a mista, que é a junção dessas duas. Então, a junção com a de esforço com a urgência. Então, eu perco quando eu faço atividades de esforço e eu perco se eu não sair correndo para ir no banheiro, tá? Então, é basicamente isso. Entendendo isso, aí a gente vai entrar no tema, que é sobre a incontinência em atletas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar outra fotinho agora. Vamos lá. Então, eu falei ali onde está localizado o nosso assoalho pélvico, né? Então, ele tá aqui na parte de baixo. Então, ele fica aqui. O que acontece? Quando eu faço qualquer atividade que aumente a pressão intraabdominal, então eu vou jogar uma carga ali naquela musculatura, ela
vai ser sobrecarregada. Então pensa nessa musculatura como uma cama elástica. Toda vez que eu vou jogar um peso na cama elástica, então toda vez que eu pulo na cama elástica, essa musculatura ela cede, né? Então pulei na cama elástica, a cama elástica afunda. Aqui acontece a mesma coisa com a musculatura. Então sempre que eu tenho esse aumento de pressão intraabdominal, a musculatura ela cede um pouquinho. Por que que isso acontece? Porque eu não faço a ativação adequada dela. Então, quando a gente vai fazer qualquer movimento, qualquer atividade que aumente a pressão intraabdominal, que sobrecarregue minha musculatura, eu preciso fazer uma ativação dela antes desse movimento, dessa atividade, enfim. Então, por exemplo, se eu for tossir, eu tenho que ativar a primeira musculatura e depois tossir. Se eu for espirrar, eu ativo primeiro a musculatura, depois eu espirro. Se eu for carregar um peso, eu ativo primeiro a musculatura e depois eu pego esse peso, tá? E aí, quando eu vou fazer exercício, é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o exercício, eu tô carregando um peso, ou eu tô fazendo uma atividade de impacto, como pular numa cama elástica, ou eu tô correndo, que eu tô dando um impacto ali na minha musculatura. Então, nessas horas, eu tenho que estar com ela ativada. Se ela não tiver ativada, se ela estiver fraca, eu acabo perdendo o xixi sem querer, tá? Então, aqui eu coloquei aqui uns videozinhos, né, uns exemplos. Cama elástica, salto, corrida, agachamento. Então, aqui tem o afundo, mas o agachamento. Independente se eu faço atividade para membro inferior, então estou movimentando as pernas, que aqui o foco dos vídeos foi mais na perna. Mas se eu estiver fazendo exercício de braço, eu posso estar sobrecarregando minha musculatura também, tá? Então, a ideia é transformar minha musculatura, que tá parecendo uma cama elástica, que sempre que joga um peso nela, ela cede, num chão firme. Então, eu tenho que deixar firme, porque na hora que ela vier a pressão em cima dela, ela vai estar firme, ela não vai ceder, tá? E, consequentemente, o xixi não vai escapar. Vamos lá para outra apresentação, que aí agora a gente vai falar da parte dos atletas mesmo, né? Então, eu trouxe 3 estudos que falam sobre a prevalência da incontinência em atletas. Então, o que acontece? Isso não é só para atleta, tá? Quem faz exercício precisa saber disso que eu falei anteriormente. Então, como fazer essa ativação. O que acontece? Em atletas, como o treino é mais intenso, a frequência semanal é muito maior. Então, às vezes a gente faz academia, exercício, qualquer atividade, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, no máximo, às vezes, de segunda a sexta. O atleta não, ele tem um treino muito mais intenso, né? Então, consequentemente, essa musculatura é mais sobrecarregada. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, que é uma meta-análise, ele trouxe que a prevalência de incontinência urinária em atletas é de 36%, tá? Em diferentes modalidades. Então, vocês vão ver que nos próximos estudos é a mesma coisa. Eles avaliam várias modalidades e comparam, né, como que é essa prevalência. Então, no caso aqui, foram 36% de incontinência urinária em mulheres atletas, tá? Em comparação com as mulheres sedentárias, as atletas apresentaram um risco 177% maior de apresentar incontinência urinária. Então, quando a gente compara uma mulher que não faz nada, totalmente sedentária, com uma atleta, a chance da atleta desenvolver uma incontinência urinária é maior. Por quê? Porque ela tá sobrecarregando mais a musculatura íntima dela, o assoalho pélvico, tá? E aí aqui, ó, o que ele traz como conclusão, né? Então, que tem uma maior prevalência em atletas do que em mulheres sedentárias. Isso significa que eu não posso fazer exercício físico, que é melhor eu ser sedentária? Óbvio que não, né? Desde que eu saiba ativar corretamente minha musculatura íntima, que eu saiba fazer corretamente esse exercício, essa ativação, não tem problema nenhum. O que acontece é que na maioria das vezes a gente nem sabe que tem essa musculatura, nem sabe que ela existe, nunca fortaleceu. A ativação que a gente faz sem pensar, vai no automático e aí ela vai o tempo todo ali sendo sobrecarregada, chega uma hora que ela não dá conta, tá? Então eu sempre falo para comparar a musculatura íntima como se fosse um outro músculo do corpo, que na verdade né? Então, do mesmo jeito que eu preciso ir pra academia, para fortalecer meu braço, por exemplo, fortalecer minha perna, fortalecer meu abdômen, eu preciso fortalecer minha musculatura íntima. Se eu pegar um peso a mais do que eu aguento na academia, por exemplo, comecei hoje, não adianta eu ir lá e querer pegar 20 quilos, sendo que eu comecei agora. Eu tenho que começar com 1 quilo, 2 quilos, vou aumentando aos poucos,
tá? E a musculatura íntima é a mesma coisa. Se eu pego um peso que o meu corpo não está preparado para aquilo, eu vou sobrecarregar minha musculatura e posso lesionar, por exemplo, o meu bíceps. E o mesmo acontece com a musculatura de assoalho pélvico. Eu posso acabar prejudicando minha musculatura por não ativar ela corretamente ou por não fazer o exercício corretamente, tá? Então, vamos ver um outro estudo que traz praticamente o mesmo resultado. Então, agora é uma revisão sistemática. E o objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de incontinência urinária em atletas do sexo feminino e determinar se o tipo de esporte também pode influenciar na incontinência urinária, tá? Então, o que ele trouxe? Ele incluiu 17 modalidades, então das mais variadas, desde baixo impacto, médio impacto ou alto impacto. E ele mostrou que a prática esportiva aumenta a prevalência de incontinência urinária, como a gente já viu no outro estudo, né? E que o tipo de atividade também influencia. Então, por exemplo, se eu faço uma atividade que ela tem um impacto maior no assoalho pélvico, consequentemente, ele vai ser mais sobrecarregado. E isso aumenta a minha chance de ter incontinência urinária. Se eu faço uma atividade de baixo impacto, a chance, né, de eu ter incontinência urinária é menor quando comparado a uma atividade de alto impacto. Então, aqui ele até trouxe, né, a prevalência de incontinência variou de 5,56% em atividades de baixo impacto a 80% em atividades de trampolim. Então, atividades que têm mais impacto na musculatura íntima. E aí, um último estudo que ele avaliou ali. O objetivo, né, foi determinar a prevalência de incontinência urinária em mulheres que se exercitam de acordo com o impacto em diversos esportes. Então, nesse aqui, foram 26 modalidades avaliadas, né? E ele trouxe que a prevalência de incontinência urinária variou de 0 em atividades de baixo impacto, em baixo ou nenhum impacto, aí aqui tem um exemplo de patinação ou golfe, a 80% em trampolins, então, atividades de salto. Só que nesse estudo, ele mostra que as atletas elas têm um risco aumentado, né, de ter incontinência urinária, mas nem sempre o tipo de atividade, o tipo de impacto que essa atividade causa pode influenciar, como mostrou no outro. Então, assim, é tudo muito relativo. O que a gente sabe? Que a sobrecarga ali, né, que o exercício físico provoca no assoalho pélvico pode sim aumentar as chances de uma incontinência urinária. E aí, como que eu faço? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Como que eu faço, então, para evitar, né, se eu sou uma atleta ou se eu pratico um exercício físico em geral, não preciso necessariamente ser uma atleta. Como que eu faço para prevenir aí uma incontinência urinária? Eu preciso conhecer minha musculatura íntima, saber como ativar durante o movimento e não só na hora do exercício. Então, tudo que aumenta a sobrecarga ali, né? Tudo que aumenta a pressão intraabdominal. Então, vou tossir, vou espirrar, vou carregar um peso, vou fazer, sei lá, subir e descer uma escada, tá? Então, eu tenho que aprender a ativar essa musculatura para evitar uma possível incontinência urinária por sobrecarga ali inadequada. E aí, o que a gente tem que prestar atenção? Às vezes, quando eu vou avaliar uma paciente, isso já aconteceu. Ela tem uma força muito boa da musculatura. Então, quando eu avalio a musculatura dela, ela tem uma força boa, só que ela não sabe ativar em determinados momentos. Então, quando eu peço para ela fazer uma contração, ela consegue contrair, ela consegue manter essa contração. Só que na hora que eu peço, por exemplo, para ela contrair enquanto tosse, ela não consegue. Então, a gente não pode considerar só a força. A gente tem que ver se em determinados momentos essa mulher ela consegue ativar a musculatura. Porque não adianta nada ela ter uma força máxima se quando ela precisa ativar, ela não dá conta. Às vezes por consciência muscular, ou a gente esquece, enfim, a gente tem que avaliar o porquê que ela não consegue fazer essa ativação, tá? Então não dá para considerar só a força, a gente tem que saber o que está acontecendo ali naquele momento que ela não consegue ativar. É lógico que algumas situações, por exemplo assim, quando eu vou tossir, eu contraio, né? Eu ativo a minha musculatura e depois eu vou tossir. Ok. Agora, se eu for, por exemplo, for pular corda, a corda é um movimento muito rápido. Para eu conseguir ficar o tempo todo com essa musculatura ativada, vai exigir muito mais de mim. Então, eu preciso começar aos poucos. Então, a gente pega aquela queixa daquela paciente, mesmo que ela não tenha uma queixa,
a gente precisa considerar, né, esse fato de, por exemplo, ela faz uma atividade física, um exercício físico, ou ela é uma atleta. O que a gente pode trabalhar como uma prevenção ali com ela e começar do básico até chegar no avançado. Então não adianta eu chegar numa mulher e falar assim pra ela, ó, vai ter que pular corda e ficar o tempo todo com a musculatura ativada. Se ela não faz isso, ela vai ter dificuldade. Então eu preciso começar aos poucos. Ó, vamos primeiro ativar e dar um salto. Descansa. Ativa, salta de novo, descansa. Conseguiu fazer isso? Então vamos ativar, vamos dar 3 saltos seguidos. Ok. Conseguiu fazer isso? Vamos ativar, vamos dar 5 saltos seguidos. E aí a gente vai evoluindo essa ativação, essa consciência muscular, esse treinamento, até ela conseguir inserir isso na rotina e isso ficar automático. Então no começo ela vai ter que pensar no que ela tá fazendo, né? Pensar nessa ativação e depois fica automático, ela não precisa mais ficar pensando o tempo todo, ela simplesmente vai fazer e não vai nem perceber. Então isso não só para uma mulher que já tem uma queixa, mas também como uma forma de prevenção. Então, só para fechar aqui a live, o que a gente conclui então? Que as mulheres, né, praticantes aí de algum esporte, as atletas, elas têm uma maior chance de desenvolver uma incontinência urinária. Ela não precisa deixar de fazer, né, de ser atleta ou de fazer um exercício, ela só precisa entender como que ela pode prevenir essa incontinência urinária ou como ela pode trabalhar isso como uma forma de tratamento, tá bom? Então, se você conhece alguém que é atleta, alguma mulher que pratica exercício físico, ou se tem alguma mulher que já se queixou de escape de urina por algum motivo, manda esse vídeo pra ela, que aqui eu tô falando de atleta, mas tudo isso que eu expliquei de ativação de assoalho pélvico, da questão de como se fosse uma cama elástica, que a gente precisa fazer essa ativação antes de tossir, espirrar, carregar um peso, fazer um exercício físico, isso serve para todo mundo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A live é sempre rapidinha, só pra gente bater um papo sobre temas diferentes, deixar sempre o feed atualizado, tá? Quem não conseguiu assistir aqui no ao vivo, pode deixar a pergunta lá nos comentários, que aí depois a gente consegue conversar um pouquinho mais, tá? Se alguém tiver dúvida aqui também pode mandar, e aí a gente vai conversando melhor. Acho que ninguém, né? Então eu vou finalizar a live. Obrigada por quem participou, por quem conseguiu assistir aqui. E compartilha essa live aí com alguma amiga, porque vai ser super importante. Beijo e até quarta que vem.